Vamos, nesse vídeo, ver algumas indicações para tratamento estético, processo de emagrecimento, tratamento da hipertensão arterial e também no controle de transtorno da ansiedade. Eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica, mestre em botânica, diretora do Instituto Lapidar e trabalho há mais de 20 anos com fitoterapia e a utilização de plantas medicinais pela comunidade. Então, vem comigo! Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber as atualizações de outros vídeos que vêm por aí. Olá a todos que gostam de informação com qualidade. O uso de plantas medicinais ou medicamentos fitoterápicos pela população tem crescido substancialmente e estão diretamente ligados à disponibilização de informações na internet e nas mídias sociais que tratam desde a indicação das espécies até formas de preparo caseiras. Com esse aumento, tem despertado também o interesse e a busca por conhecimento de profissionais de saúde, na medida que estudos têm sido conduzidos e comprovam a eficácia da utilização dessas espécies vegetais para várias doenças, também envolvendo aquelas que impactam negativamente as condições de saúde do indivíduo. O conhecimento do poder curativo das ervas medicinais hoje não pode mais ser encarado como um conhecimento tradicional transmitido de geração em geração e baseado em empirismo e experimentação. Pelo contrário, na atualidade, esse conhecimento tem que ser encarado como um conhecimento científico através de estudos, de busca pelo aperfeiçoamento e aplicação ao longo dos tempos. O uso de plantas medicinais como alternativa terapêutica representa um benefício à saúde humana, desde que a pessoa que opte por essa forma de tratamento tenha conhecimento prévio e robusto da finalidade, riscos e benefícios da utilização. Essas informações são responsabilidade dos profissionais de saúde, para que o uso racional dessa alternativa terapêutica seja assegurado. Atualmente, vários profissionais de saúde podem prescrever, indicar e orientar o uso seguro e eficaz dessas estratégias farmacológicas. A fitoterapia é uma alternativa terapêutica que tem disponível como arsenal plantas medicinais, drogas vegetais, produtos tradicionais fitoterápicos e medicamentos fitoterápicos. Esses últimos podem ser encontrados sob duas formas, como medicamentos industrializados, que são aqueles encontrados nas farmácias comerciais que estão distribuídas no comércio das cidades, e também sob a forma de medicamentos manipulados, que são aqueles prescritos por profissionais de saúde e encomendados em farmácias especializadas. Como plantas medicinais, estas podem ser encontradas nos quintais de casas, nas comunidades ou hortas comunitárias medicinais, e são aquelas utilizadas sob a forma fresca, sem passar por nenhum tipo de tratamento. São necessários alguns cuidados com a utilização dessa opção, principalmente relacionados à identificação botânica da espécie e às condições de cultivo que podem influenciar na composição química necessária para o efeito terapêutico. Já as drogas vegetais são as plantas ou partes da planta após passarem por processos de secagem e consequente estabilização da composição química, fazendo com que as substâncias responsáveis pelos efeitos desejáveis sejam preservadas e possam, assim, atingir o objetivo. Já os produtos tradicionais fitoterápicos são aqueles que têm a comprovação de uso através do uso tradicional das comunidades e da população. Por muito tempo, a utilização dessa estratégia terapêutica foi meio que restrito em comunidades que possuíam tanto a tradicionalidade de uso quanto um reduzido acesso ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, um difícil acesso aos medicamentos convencionais. Porém, no cenário atual, a utilização já está bem distribuída, apresentando excelente aceitabilidade de usuários, de pacientes, pela utilização de recursos naturais.
O uso da fitoterapia deve sempre ser baseado na comprovação com orientação, indicação e prescrição por profissionais de saúde. E hoje nós vamos falar sobre aplicações de plantas medicinais para estética, emagrecimento, hipertensão e ansiedade. O efeito terapêutico das espécies medicinais é consequência da sua composição química, que contém compostos relevantes para a prevenção, tratamento e cura de doenças. Dentre esses compostos relevantes, a substância ou grupo de substâncias que possui o efeito principal, que está associado às indicações mais conhecidas dessas espécies, são chamados de princípios ativos, que são substâncias que a planta sintetiza no seu processo de desenvolvimento através de reações metabólicas, importantes para que a planta sobreviva no ambiente hostil em que ela é cultivada e que determinam a ação principal ou atividade farmacológica que nós, seres humanos, utilizamos. Vamos falar sobre uma espécie vegetal que é bem bacana para problemas estéticos, como manchas escuras na pele. O melasma é uma condição caracterizada pelo surgimento de manchas na pele, de coloração castanha ou acastanhadas, tem múltiplas causas e podem surgir na pele do rosto, mas também nos braços e no colo. Dentre as causas comuns do surgimento do melasma, nós temos a exposição excessiva à luz solar, o uso de limão, sim, porque o limão contém na sua composição ácidos que podem causar queimaduras evidenciadas pelo aparecimento de manchas, também por questões genéticas, ainda por especificidades da pele do indivíduo e também por questões hormonais, como gravidez e o uso de anticoncepcionais. Uma opção natural para a redução dessas manchas é a aroeira, que tem o nome científico Schinus terebintifolius. Essa espécie possui propriedades que inibem a tirosinase da pele e vão ter um efeito clareador em diversos tipos de mancha. Os estudos comprovam que seu efeito é semelhante ao do ácido cógico, que é uma substância clareadora que é muito utilizada nos tratamentos dermatológicos. E para o emagrecimento, qual espécie pode ser indicada? Vamos falar da citrus, que tem o nome científico Citrus aurantium e é conhecida popularmente como laranja amarga. É uma planta de origem asiática que tem na sua composição química uma substância chamada sinefrina, classificada como um alcaloide com ação adrenérgica, que vai ter um efeito de estimulação à transformação de gorduras em energia, que é um processo conhecido como termogênese. E as pessoas que buscam alternativas no processo de emagrecimento já conhecem esse termo. O processo de termogênese é responsável pela oxidação das gorduras acumuladas através de reações de lipólise e sua transformação em energia, auxiliando no emagrecimento. Então, a citrus promove a perda de peso e, além disso, possui como uma indicação extra o fato de ser um ansiolítico natural e sedativo leve, que pode ser utilizado naqueles casos em que a ansiedade desencadeia um tipo de compulsão alimentar, fazendo com que a pessoa consuma uma quantidade calórica muito grande e assim altere também seu peso corporal. Estudos clínicos mostram que os componentes do citrus aceleram o metabolismo, ligam-se a receptores encontrados no tecido gorduroso, ativando esse metabolismo e a queima de gordura sem interferir no sistema cardiovascular, o que é uma informação muito bacana. Com a atividade física, os efeitos do citrus são potencializados, pois há um estímulo da liberação de adrenalina, melhorando a performance e o aumento da massa magra, se estiver associado a sessões de musculação. Também disponibiliza para o organismo aminoácidos para a formação de proteínas de construção e manutenção da musculatura. Olha que legal! Já no caso de hipertensão, que é uma doença que coloca em risco a vida da pessoa,
existe uma espécie que tem comprovação científica e é bem bacana para essa utilização. A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial, sendo o principal fator de risco para alterações funcionais ou estruturais dos órgãos-alvo, como o cérebro, encéfalo, rins e vasos sanguíneos, além de promover alterações metabólicas com o aumento de riscos de eventos cardiovasculares que podem ser fatais e não fatais. Então, é uma doença que necessita de um controle bem feito. No arsenal da fitoterapia, podemos falar sobre a cavalinha, que tem o nome científico Exento arvense, é mais popularmente conhecida dentro do processo de emagrecimento, porém tem uma ação diurética efetiva como auxiliar no tratamento da hipertensão arterial, inclusive fazendo parte de programas no SUS de combate e controle a essa doença. Os estudos demonstram que a cavalinha possui um efeito diurético semelhante ao da hidroclorotiazida, que é um medicamento convencional que está inserido nos protocolos de tratamento da doença. Porém, existem algumas restrições que devem ser observadas e, mais uma vez, a necessidade do acompanhamento de um profissional de saúde habilitado para que esses efeitos, esses eventos adversos não aconteçam. Não se pode associar a cavalinha à utilização com nenhum outro medicamento diurético. Também não se pode associar com estimulantes do sistema nervoso e a ingestão de altas doses dessa planta pode provocar diminuição da temperatura corpórea, diarreia e efeitos irritativos sobre o sistema urinário. Então, deve ser utilizado com cuidado. E para a ansiedade, o que é que nós podemos falar? A ansiedade é o termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação, e é representado pela reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia que causam o que nós conhecemos como estresse, como falar em público, ou como na véspera de datas muito importantes para a pessoa, ou ainda envolvendo questões profissionais, como entrevistas de emprego, reuniões com chefes, diretoria, ainda para estudantes na véspera de provas ou alguma atividade avaliativa muito importante, ou durante a realização de exames de saúde, na pesquisa de algumas doenças, entre outras várias possibilidades. Contudo, existem algumas pessoas que têm a ansiedade de forma frequente e intensa, sendo esta, então, considerada patológica, que pode comprometer a saúde mental e emocional. Essa situação é o que caracteriza os transtornos de ansiedade, que são diferentes do medo e da ansiedade normais, são diferentes dos processos adaptativos que qualquer pessoa passa durante seu processo de construção, e por serem excessivos ou persistirem por períodos apropriados para cada situação, devem ser trabalhados, acompanhados por profissionais de saúde e utilização de medicamentos. No caso da fitoterapia, vamos falar do maracujá, que tem o nome científico Passiflora incarnata e na atualidade é muito conhecido como Passiflora por ser um medicamento muito comercializado aqui no Brasil. Uma observação antes de falarmos do maracujá: a parte da planta que possui o efeito ansiolítico natural são as folhas. Muitas pessoas relatam que quando consomem o suco de maracujá se sentem calmas ou que têm um efeito sedativo, que é aquele característico do sono. Mas os estudos evidenciam que a parte correta para o efeito ansiolítico são as partes aéreas, as folhas. Qual o efeito do maracujá na ansiedade? Estudos pré-clínicos demonstraram que o maracujá possui efeito semelhante ao diazepam, que é um medicamento convencional muito conhecido pela população. Já estudos clínicos demonstraram que o extrato
produzido das folhas do maracujá apresentaram um efeito comparável ao oxazepam, porém com um benefício bem bacana. Apesar do início do efeito do maracujá ter sido mais lento do que o efeito do oxazepam, não foram evidenciados prejuízos nas funções cognitivas e no desempenho das rotinas diárias nas atividades de trabalho das pessoas que fizeram uso do maracujá. Esses eventos são comuns na utilização do oxazepam. Então, o maracujá representa aí uma alternativa para a ansiedade sem desenvolver alguns eventos desagradáveis para quem o utiliza. E essas são as informações que nós tínhamos para trazer nesse vídeo de hoje. Se inscreve no nosso canal, ativa aí as notificações, porque nós vamos lançar outros vídeos que eu tenho certeza vão ser bem importantes para quem gosta da fitoterapia como uma alternativa de tratamento. Aguardo vocês no próximo vídeo e tchau!